Fala galera do Luz do Mundo Podcast, mais um episódio preparado especialmente para você. Gente, e hoje nossa convidada é simplesmente maravilhosa. Eu tive a oportunidade, né, e o grande prazer de conversar bastante com ela antes, de conhecê-la um pouco mais. E eu tô assim, abismada do quanto o Senhor é lindo. E eu tenho certeza que vocês também vão ser tocados hoje e que o Senhor fale muito ao coração de vocês. Mas antes da gente começar, a gente quer agradecer, né, a todos vocês que nos acompanham aqui no canal, que nos fortalecem, que curtem, né, que mandam pros amigos. E você que tá nos assistindo pela primeira vez, curte aí, compartilha, nos siga no canal, né, manda pros seus amigos, manda pra todo mundo, porque o propósito do Luz do Mundo Podcast é ser luz pra esse mundo, transformar essa geração. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, aos nossos amigos da franquia Buckham, que tem nos proporcionado momentos maravilhosos aqui no podcast. Muito obrigada, vocês são sensacionais. E você, se quiser ser um patrocinador, né, no finalzinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá, gente, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Nádia, maravilhosa, pastora, pregadora. Meu Deus, que mulher, gente. Ó, conversei muito com ela já ali atrás, antes da gente começar a gravar. E eu já falei, gente, não vai dar não, vai ser umas 6 horas de conversa aqui, não vai parar aí não. E trabalha muito tempo com jovens e adolescentes, gente. Sim, eu sempre falo que a pessoa que trabalha com jovem e adolescente, ela já tem uma passagem meio que livre, assim, para o céu por conta da sobrecarga que existe. É uma brincadeira, mas... Nádia, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. E pra gente tá sendo uma honra. Obrigada. E eu espero que, assim... Eu espero não, eu acredito que você, mais uma vez, ser muito usada pelo Senhor. Amém. Aqui. Amém. É uma honra estar aqui, poder conhecer uma parte da igreja e abençoar da mesma maneira que eu estou sendo abençoada. Glória a Deus! A gente é muito abençoada. Eu tava falando pra ela tanto que eu sou tagarela, né? Ela já viu. Ela falou, Flávia, eu falo bastante, mas você ganhou de mim. Eu sou competitiva, então eu venci. Eu venci. Nádia, antes da gente... Eu quero perguntar um negócio, mas eu não posso perguntar antes de entender uma coisa. O conhecer a Cristo, né? Esse primeiro contato que você teve com Jesus, né? Foi já desde a infância ou teve uma idade específica ali da sua vida que você falou, uau, Jesus entrou na minha vida? Os meus pais, eles já eram cristãos, já eram evangélicos, né? Da Igreja Batista, só que eles esfriaram. E eu morava do lado de uma pessoa que era da igreja. Ela me levava à igreja todos os domingos. Meus pais liberavam. E para mim, esse momento, esse tempo foi muito rico. Nós íamos na Igreja Batista Livre. Aprendi muito da Bíblia. Eu não tinha nem 10 anos ainda. Eu ia todo domingo. E ali eu tive experiências com Deus. E depois nós mudamos dessa casa. Como a minha mãe tinha raízes metodistas, eu comecei a ir para a igreja metodista, porque já não tinha mais a vizinha ali. E com isso, a minha adolescência toda foi ali. Eu conheci a Cristo ali dentro, aceitei Jesus e nunca me desviei. Eu ia perguntar agora, teve algum momento que você se afastou? Nunca? Não, nunca. Que lindo. Sempre ali, firme. É claro que tem aqueles momentos de questionamento, será que eu tô certa? Conflitos, né? Conflitos ali, mas sempre permaneci, não me arrependo. Glória a Deus. Depois conheci o João André, me casei. Você conheceu o João com quantos anos? Eu acho que eu tinha 18 para 19 anos, mas a gente começou a namorar, eu tinha 22. 22. E aí nós nos casamos com 24. Ah, rapidinho. A crente não pode demorar muito tempo, não, né? Não dá muito certo, não. Caminho e eu tô muito feliz. Glória a Deus. E nesse momento ali, conheceu o João, casou, vocês já começaram desde o casamento ou desde o namoro já
trabalhar ministerialmente juntos ou teve um momento específico que vocês... Desde antes de casarmos, nós recebíamos palavras que iríamos para as nações, que iríamos servir ao Senhor juntos, mas eu sou de formação, sou biomédica. E aí eu já trabalhava na área, né, um pouco antes de me casar, ainda estava na faculdade. E aí fomos trabalhando na nossa área, ele trabalhava na FEPASA, antiga FEPASA, né, ferrovia, e aí nós começamos a trabalhar dentro da igreja, nós éramos jovens e começamos a trabalhar com os jovens ali, antes de nos casarmos. O ano que vem nós vamos fazer 30 anos de casados. Então, Glória! Já estamos numa boa caminhada, 3 décadas ali, sempre perto dos jovens, né? Por isso que a gente fala que ele está de barba branca, eu com muitos fios de cabelo brancos. Eu também já tô. Nós somos, mas a gente se sente tão jovem, está sempre ali, eles nos rejuvenescem. Né? A gente estava falando, né, agora há pouco, que não é sobre a idade que você tem, né? Mas é sobre o amor que você tem naquilo, naquela geração, naquela nação. Independente se é criança, se é idoso, se é só mulher. É esse amor que é o que vocês têm pelos jovens, né? E tem que amar, porque o jovem é um desafio, né? É um desafio, mas eu não troco. Um desafio gostoso, um desafio gostoso. Eu às vezes fico pensando, meu Deus, o dia que eu não for mais cuidar de jovens, o que eu vou... Porque é a minha vida. Eu investi minha vida toda em várias gerações, né? Não só em uma. Mas a gente gosta de conversar com jovens, gosta dos desafios que eles sofrem. É uma geração que está muito sem paz. Então a gente percebe que nós estamos nos tornando pais deles. Eles nos adotam, né? E com muita facilidade. A gente gosta disso. Nossa casa está sempre cheia. Não, casa de líder de jovem. Primeiro, líder de jovem não dá pra morar em casa pequena. Não dá porque tá sempre... A primeira coisa que eles falam é o seguinte: vamos lá pra casa da fulana? A gente não tava sabendo. Na minha casa, vamos pra minha casa, não tem problema. É perto da igreja. Pronto. Depois da reunião de jovens é ali. Não vai nem mais em pizzaria. Vamos pra casa do líder. O entregador de pizza esses dias, eu já sei, é na casa do pastor, já sei. Pronto, não, já virou point mesmo. E quando você olha assim, para o cuidar de jovens, para o adolescentes também, né, porque abrange essas duas idades, que não são tão longes, mas também emocionalmente não são tão perto, né? Você sente essa necessidade de... Acho que todo líder de jovens passa por isso, de ter que saber constantemente o que eles estão consumindo, e aí você tem que ir lá e consumir também aquilo. Não consumir, mas vivenciar, entrar no mundo deles, e você sente esse choque quando você... Porque hoje em dia você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Sim, às vezes eu sinto. O João André dava aula na nossa escola, lá eu prestei. Ele dava aula de ensino bíblico e ética cristã. E um dia nós tentamos conversar com os adolescentes ali para sabermos o que eles estão vivendo. Nesse dia eu assustei, porque é uma escola por princípios bíblicos. E eu chamei as meninas e comecei a conversar alguns assuntos. Falei muito sobre pedofilia. Porque é algo que assim, eu ouço quase que sempre sobre esse assunto, confissão, enfim. Isso infelizmente está muito perto da gente. E as meninas começaram a fazer perguntas de palavras que eu não conhecia até então. Fiquei muito assustada, foi um choque. Mas aí eu falo, meu Deus, eu preciso ler mais, eu preciso me inteirar mais, eu preciso buscar mais. Entender mais o que eles estão vivendo. Né? Viver o mundo deles. E comecei a estudar mais, a me inteirar. E esse período que eu assustei, já fazia mais de 20 anos que eu estava lidando com o jovem. Olha só. Então, assim, você vê que há uma diferença de uma geração para outra muito grande. E aí a gente começa a estudar, nós temos um seminário para pais, onde nós falamos das diferenças das gerações.
E essa geração que hoje são os adolescentes e jovens é a geração Z. Então, essa geração... Minha filha fala toda vez, eu sou geração Z. Z. É uma geração que tem muita diferença da nossa. É uma geração que tudo sabe e nada sabe. Acha que sabe porque tem internet. Esse acesso fácil. Acesso fácil, sabe mexer. Às vezes eu busco ajuda com eles para acessar. Mas eles não têm maturidade. E aí é que está o perigo. Então a gente entra na vida deles, entra no mundo deles para ajudá-los. Para ajudá-los. Eu ia perguntar isso. Você está há 30 anos cuidando de jovens. Você sente esse peso de diferença dos primeiros jovens ali que você começou, daquela geração de 30 anos atrás, né? Jovem é jovem em qualquer época, tem as suas dificuldades, né, as suas oscilações, mas você sente muita diferença daqueles primeiros jovens para os de hoje? Sim, muita. Talvez a maior diferença nós estamos perdendo muito a hierarquia, essa questão de autoridade, declínio de autoridade, né? Os jovens de hoje, os pais não ensinam isso, consequentemente, não aprendem isso nas escolas e isso chega dentro da igreja. Sim. Eles não te olham de uma maneira respeitosa. Não respeita a autoridade, não respeita o pai, não respeita a mãe, vai respeitar. Não respeita a policial, vai chegar na igreja e respeitar o pastor, por quê? Então a gente percebe essa diferença de 30 anos atrás para hoje, principalmente nesse sentido. É como rede social, né? Todo mundo é amigo, não tem ninguém que é maior ou menor, todos são amigos. Então, meu pai é meu amigo, minha mãe é minha amiga, e aí não tem essa... E ninguém ensina. Todo mundo é uma questão horizontal. E aí chega na igreja a mesma coisa. Então, hoje eu vejo que Deus nos dá muita graça, né? Mas a questão de ganhar o coração deles é muito importante. Então, quando a gente consegue ganhar o coração... E aí você consegue conduzir tudo. Consegue liderar, consegue conduzir, consegue ser uma inspiração para eles, né? Como família, como pais, nós somos pais deles, né? E aí é mais fácil. O que a gente percebe muito também, né, liderando jovens, é justamente isso que você falou. Como eles não têm um referencial de autoridade em casa, talvez por diversos motivos, eles não gostam que ninguém queira ser ou tornar-se, né, uma autoridade sobre a vida deles. Então, eles sempre estão batendo muito de frente, né? Você sabe uma coisa? Eu sei mais do que você. Eu também vou te ensinar. Parece até um jogo de competição, né? Que é para tentar ver até onde você aguenta ir, né? Digamos assim. Eles nos testam muito, né? Eles nos tentam falar que são melhores, que são maiores, mas a gente finge demência, né? E continua. Porque à medida que a gente vai ganhando o coração deles, eles começam a nos ouvir. Não adianta, na geração de hoje, a gente chegar assim, eu sou seu pastor, então você me ouve e aprende. Não tem isso. Não tem essa questão, eu estou te dando uma direção, assim, enquanto você não ganhar o coração deles, eles não vão ter, vai entrar por aqui e sair por aqui. Eles não vão ter esse referencial. E até pode ser que a gente use a face de Deus, porque se eu sou pastora, eu sou alguém que estou representando Deus para eles, os trato de uma maneira autoritária, na forma deles olharem, então eu não gosto de Deus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Nossa, que forte isso. Muito jeito para ganhar o coração deles. Mas a hora que nós ganhamos o coração deles, eles são muito intensos. Eu costumo dizer que, graças a Deus, a mãe de Davi não estava do lado dele quando ele lutou com Golias. Porque quando Davi era um adolescente, então, quando um adolescente, ele entra de cabeça. E ele dá tudo de si. E graças a Deus que não tem aquelas mães racionais por perto que vão barrar, né? Então, nós precisamos, como pastores de jovens, saber essa diferença. A hora de empurrá-los para o desafio, vamos lá, vamos que vamos, ou não. Agora é uma questão de isso daqui não é bom fazer e tal. Sempre precisa ter um adulto perto, porque eles são intensos, mas a presença de um adulto
É imprescindível. E às vezes essa intensidade é até irracional, né? Pode levar para um caminho errado. Um caminho errado, é isso mesmo. Nádia, eu fiquei pensando, né? Teria milhões de coisas que você poderia falar de como, né, o beabá do cuidar de jovens e adolescentes, né? Como liderar jovens e adolescentes. Eu imagino que essa bagagem imensa, né? E que seria muito legal falar aqui. Mas aí tem uma coisa por detrás dessa bagagem que eu acho que é o que não fica aparente nas redes, né? No sentido das pessoas falarem do contra também, né? Não só o pró, mas o contra de algumas situações. Não que liderar, né, seja ruim, mas o contra do que a gente vive como ser humano. Você falou que tá há 30 anos, né, cuidando, com energia, não tem vontade de parar, já casou um filho, vai casar mais uma filha, né? Logo chega os netos, então já tem uma nova geração para vocês liderarem, querendo ou não, nunca vai deixar de ter jovens em casa. E só que teve algum momento, assim, da sua trajetória, da sua caminhada, que você se pegou e falou: o que tá acontecendo comigo agora? Eu não me reconheço. Essa não é a Nádia que sempre foi, que meteu a cara, ou tá tranquilo? Teve vários desses momentos, né? Mas um que me assustou foi durante a pandemia, né? Não falei muito abertamente ainda disso, mas eu tive depressão. Aí estou em tratamento ainda. E entrei num burnout, num estresse. E por ser pastora, eu acho que isso é importante ser falado, porque as pessoas não têm noção que o pastor não é Deus, o pastor é gente. E ele tem desafios, tem limites. E eu cresci numa família que eu era tipo testa de ferro. Graças a Deus que você está aqui, graças a Deus por você. Então eu sempre me senti assim, na obrigação de sustentar. E teve um momento quando a corda estourou, quando minha mãe faleceu, 21 dias depois meu irmão faleceu. Minha mãe não faleceu de Covid, mas ela faleceu 21 dias antes do meu irmão, que faleceu de Covid. Há 2 anos atrás. E meu mundo, assim, eu vivi muito vulnerável. O ministério com aquelas demandas de sempre, os pais sempre buscando ajuda, e sempre foi um prazer ajudá-los. E a pandemia intensificou, né? A pandemia intensificou tudo isso, e porque tudo mudou, né? Os pais não sabiam mais como agir, já era algo difícil, desafiador. E ainda entrou um período que ninguém sabia o que fazer. Então, nos procuravam muito. E eu me vi nessa situação, não queria nem conversar. Não queria sair do meu quarto. Não queria sair do quarto escuro. Eu fiquei assustada comigo. Fiquei porque eu sei que muitas das coisas que eu vivi, a igreja em si não ama a igreja. Eu quero a igreja para mim, nunca vou largar uma igreja. A igreja faz parte da minha vida. Sim. Eu tenho 54 anos e eu cresci dentro da igreja. Se não fosse a igreja, eu não estaria aqui. A igreja é o meu sustento, porque a igreja é Cristo, né? Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja. Mas eu me machuquei muito dentro da igreja. E isso foi bom, porque eu vejo hoje que Deus pode mexer em feridas que estavam lá e eu não sabia. Não sabia. Porque às vezes a gente leva no... eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. E aí, não sei se você acredita nisso, ou se as pessoas que estão nos ouvindo. Eu estava numa vigília orando, um pouco antes de acontecer todo esse episódio que eu contei, né? E eu abaixei a cabeça orando. Eu tive uma visão como de um sonho, eu bordando um vestido de noiva. E aí eu machuquei meu dedão, e parte do meu dedo machucado sujou o vestido. E aí Deus falou assim: você se machucou tentando adornar a minha noiva. Eu vou te dar um tempo, eu vou tratar você, eu vou tirar você, para que depois você adorne a noiva com mais beleza, com mais intensidade. Nossa, uau, eu acredito super. Eu já tive experiências assim parecidas. E eu percebi que foi assim,
uns 15 dias depois começou a acontecer tudo isso. Antes de sonhos, Deus fala muito comigo através de sonhos. E Deus foi me mostrando coisas assim que precisavam ser trabalhadas, e que muitas das coisas feridas que eu tinha adquirido ali na igreja, que foi adornando a noiva, eu me machuquei, foi Deus que fez, porque Ele faz a ferida para Ele curar. Sim. Porque Ele sabe o que está ali debaixo, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos poucos, todos nós somos. Sim. E graças a Deus por isso, porque se Ele mexeu, se Ele tocou, eu não poderia ser uma pessoa melhor se Ele não mexesse nisso. Sim. Eu percebi quanto que Deus me ama, porque em um momento que eu estava vulnerável, fraca, doente, eu estava, ao mesmo tempo, em vez de adornar a noiva, eu estava sujando com a minha ferida. Então, Deus teve tanto cuidado, tanto carinho comigo, que Ele falou, eu vou cuidar de você. E isso foi importante, porque no processo todo, eu ainda estou em tratamento, no processo todo havia momentos que eu pensava assim, eu não estou fazendo nada, eu tô parada, eu tenho que fazer tanta coisa, não estou fazendo nada, eu tô ficando uma pessoa a mais, né? Não estou acrescentando, eu tô sugando. E eu sempre fui muito de dar. E chegou um momento que eu não tinha que dar. Era só o momento de receber. E nesses momentos eu comecei a me cobrar. E aí, tanto na minha família como na igreja. E aí, eu lembrava disso que Deus me falou. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando das suas feridas. E para que você saia desse momento melhor do que você entrou. É como se Deus falasse assim para mim, eu tenho algo maior para você ali na frente. Você vai... Aonde Satanás te envergonhou, eu vou te dar dupla honra. Então, por isso que eu não tenho medo de falar. Eu não fico insegura em falar. Porque sabe que é do próprio Deus, isso, né? Fez em mim. Se Deus fez em mim, é coisa boa. Né? Eu tô assim um pouco emotiva, porque ainda tá muito recente, sabe? É algo que ainda tá sendo trabalhado. Ainda tá meio aberto. Mas eu sinto que tá na hora de eu começar a falar sobre isso, porque a igreja tem muito preconceito quanto a isso, a igreja do modo geral, né? Quanto a psicólogos, psiquiatras, medicamentos. Sim. Eu sou do tipo de pessoa que pensa o seguinte, toda cura vem de Deus. Sim, eu também. Independente daquilo... Da forma que vem. Então, se eu tô com um psiquiatra, o medicamento que ele está me dando, está me trazendo bem-estar, está me trazendo cura, veio de Deus, independente da forma que veio. E o que eu aprendo e percebo em mim é o seguinte, eu estava num buraco que eu não tinha força para sair. Eu não queria conversar com as pessoas, não é porque eu não queria, não é uma vontade, eu quero ou não quero. Eu não tinha força. Não conseguia. Não conseguia falar, não conseguia nem expressar o que eu estava sentindo. Então, eu entrei nesse buraco e o medicamento, ele consegue me tirar. Ele dá uma estabilidade, né? E a terapia vem por outro lado. Ela vem trabalhando por que você entrou nesse buraco. Só que demora mais. Se você não tiver a ajuda do medicamento, talvez você não consiga nem se expressar. Por que você entrou ali? Então, é aquela coisa, um abismo vai puxando o outro. Suas emoções, elas vão ser... se atropelando, né? E a medicação, ela dá uma segurada para estabilizar, e aí a terapia vem e fala, ó, essa emoção é isso, essa emoção é aquilo. E as emoções, também aprendi com a minha psicóloga, um beijo para ela, Cássia Nunes. Maravilhosa. Ela, assim, tem sido a mão de Deus na minha vida. Ela me ensinou que todas as emoções são boas, independente de quais foram. Então, se eu estou sentindo tristeza, é uma emoção boa porque eu estou triste. E começar a refletir por isso. Por que eu estou triste? Por que eu estou alegre? Por que eu estou com raiva? Né? Então, por exemplo, se eu estou com raiva, eu tenho um motivo que eu estou com raiva. Se eu estou com raiva é porque alguém feriu uma regra minha. Então, eu vou saber trabalhar com isso.
Se eu tô sentindo culpa, que normalmente o meu gatilho é culpa, porque eu acho que eu tenho que dar. Tem que produzir sempre. Eu tenho que produzir sempre, eu tenho que abençoar, tenho. E eu sempre falava isso na terapia, eu tenho. Aí a Cássia, por que você tem? Você não tem. Eu não tenho que dar testemunho, tenho que dar testemunho, eu tenho que ser uma cristã verdadeira, mas eu sou. Eu não preciso provar pra ninguém que eu sou. Acho que entra nesse viés, a gente sem perceber, porque eu vejo que não é proposital, não é assim, eu sou uma máquina, mas como a gente sabe que o organismo igreja, ele flui através do testemunho, do servir, do fazer, a gente meio que entra nessa onda de, não, mas eu não posso parar, eu não posso ficar ruim. A gente não se sente no direito de ficar ruim, a gente acha que a gente... não tem o direito de errar, não tem o direito de ficar vulnerável. A gente tem que ser estável sempre, forte sempre. Principalmente as pessoas, quando olham o pastor, acham que o pastor é um semideus. Perfeito, né? A família do pastor é perfeita e não é. A família do pastor não é perfeita. O pastor, a pastora não é perfeita. E não tem problema nenhum nisso. Graças a Deus, que bom que não são, né, gente? Não são, porque são humanos, né? Então... Só a glória seria deles também. Pois é. Nós somos simplesmente vasos de barro que ele coloca a glória dele. E ele escolheu a mim, a você, qualquer outra pessoa, porque ele quis escolher. Né? Não tem glória nenhuma em nós, né? Nós somos simplesmente Cristo em nós, é a esperança da glória. É a glória que está em nós que vai transmitir ao mundo. Então, a gente precisa respirar fundo e falar, calma, foi o que eu precisei fazer, é o que eu estou fazendo. Calma, respira fundo. Deus está cuidando de mim. Deus cuidou, Ele está cuidando de mim, assim, com muito amor, com muito carinho. Eu falo até para minha psiquiatra que a primeira vez que eu cheguei lá e falei que eu era pastora, ela não é cristã, não sei exatamente o que ela acredita, mas é uma profissional excelente e que tem me ajudado. E quando eu cheguei lá e falei que eu era pastora, ela falou, uau, uma pastora aqui. E assim, eu falei, sim, eu sou gentil. Talvez ela nunca tenha se deparado, né, com isso. E aí ela começou a me ajudar, porque o que aconteceu? Quando eu perdi meu irmão, que foram 21 dias depois da minha mãe, eu comecei a ter picos de pressão alta. E eu nunca tive isso. E assim, só chorava, mas até então eu estava de luto, né? E normal chorar. Eu queria chorar, chorava. Só que esses picos de pressão, eu também não dormia. Eu cheguei a ficar 5 noites sem dormir. Nossa, exaustão total. Exaustão total. E aí meu esposo me levou, graças a Deus pelo meu esposo, a família é algo assim que se não fosse por ele, o carinho, o cuidado dele comigo, com os meus filhos comigo também, eu fui cuidada por todos, né? Pelos meus pastores também. E ele me levou na emergência. Lá na emergência, a minha pressão estava alta e o médico começou a conversar comigo. Eu falei, eu nunca tive pressão alta, eu nunca tomei medicamento. E aí eu fui conversando com ele, a pressão diminuiu, sem medicamento nenhum. Só no falar. Só no conversar. Só que eu também não queria conversar. Entendi. Ele que foi perguntando por eu estar mal, porque eu estava assim e estava sentindo sudorese. Sim. Eu passava aquela sensação constante de suor, né? E aí ele começou a conversar e tal, e identificou que não era a questão pressão alta. Não era o organismo, né? Era o emocional. Eu estava nesse período de luto, e aí me encaminhou para essa psiquiatra. E aí ela foi me ajudando, essa psiquiatra me atendeu, ela não tinha nem horário, ela abriu exceção, me atendeu por causa do meu estado. Naquele dia, eles me deram um medicamento na veia e eu acalmei, me mandaram para casa. Eu dormi quase que 24 horas depois, assim, direto. O corpo tava com tanta exaustão. O cortisol. Muito. E aí eu fui para essa psiquiatra depois e ela que me indicou a terapia e procurei algumas pessoas profissionais na área, achei essa
que tô com ela até hoje, para mim está sendo muito bom. Então, assim, Deus foi colocando pessoas que foram me direcionando. Porque por mim eu não saberia o que fazer. Por mim eu acho que eu sentiria culpa, continuaria nesse buraco e acharia que eu tinha Ia ficar se cobrando e tentar produzir de um jeito que você não ia dar conta. E com isso, provavelmente machucando pessoas. Porque ferido fere. Ferido fere. E é essa visão que eu tive. Eu estava costurando o vestido de noiva, mas machuquei meu dedo. E com isso eu estava sujando o vestido. Então, Deus é tão tremendo que Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que a gente é pó. Então, Ele vê a hora que está precisando e Ele cuida. Ele te trouxe para uma nova estação, né, Nádia? Uma estação nunca vivida, mas que essa experiência toda que você está ainda vivendo, né, que está sendo reconstruída, vai ser acesso para pessoas que não vão saber explicar o que sentem, mas você sabe o que elas estão sentindo, né? Ele é aquilo que você falou, ele provoca a ferida e ele mesmo cura, né? Ele traz essa cura pra gente. Mas você falando assim, a percepção que eu tenho é você chegou num momento da vida de tanta produção que Deus agora tá te ensinando a receber, a contemplar. A gente sempre fala que a nossa maior dificuldade é contemplar, né? O que Deus já fez. O magnífico, né? Ele é o que até a Bíblia fala, um dia discursa outro dia. E às vezes o dia está discursando outro dia e a gente está ali, falando, né? Eu tenho que fazer, essa geração não tem pai. Tudo bem, realmente não tem pai. Mas daqui a pouco não vai ter mãe também. Porque eu estava me acabando. Eu não estava cuidando de mim, eu estava cuidando de um monte de gente. De muitas pessoas na minha família, na minha casa, é claro, eu tenho que cuidar, tenho que ser algo ali, né? E referencial para eles, referencial para uma geração, referencial para a família. Mas chegou uma hora que eu dei tanto, machucou tanto, que eu precisava parar. E graças a Deus, porque eu tive pastores que me entenderam, eu tive uma igreja que apesar de eu não falar abertamente, as pessoas que estavam mais próximas estavam sabendo. E elas me ajudaram também. Por exemplo, eu tenho discípulos. E discípulos são pessoas que eu formei durante anos. Formei o caráter de Cristo neles, como alguém formou o caráter de Cristo em mim. Só que, nesse determinado momento, essas pessoas me acolheram. Estavam perto de mim. E assim, o amor de Deus é tão grande que nem essas pessoas me cobravam, mas eu me cobrava. Até hoje, às vezes, eu fico pensando, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso pregar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Eu paro e respiro e falo, não. Na hora que Deus me chamar, eu vou. Na hora que tiver um podcast para falar, eu falo. Na hora que alguém perguntar, eu respondo. Eu não preciso ser oferecida no sentido assim, eu preciso fazer com obrigação. Não. Sim. A hora que Deus quiser me usar, Ele vai me pôr. Vai fluir. Vai fluir. Um pouco também, né, de deixar de produzir, entre aspas, por um tempo. Por mais que pareça que você deixou órfãos, né? Nossa, como é que vai ser? É também dar a oportunidade para essa galera entender que eles têm um pai. Que tem que não ter uma dependência, né? Que a Nádia pode não estar ali naquele momento, mas o Senhor nunca vai te abandonar, né? Você... Uma forma também que o Senhor trouxe para você de filha, eu cuido de todo mundo. É verdade, você não pode depender da pastora, você tem que depender de Deus. O Espírito Santo está ali. Senão eu vou tornar um ídolo para eles. E eu não posso ser um ídolo. E aí o dia que você ficar doente? Aí acaba, né? E tem um detalhe nesse processo todo, porque quando meu irmão morreu, eu fiquei com Covid alguns dias depois. E eu fiquei mal.
E eu fui internada, eu e meu esposo ficamos com Covid. Eu estava muito mal, eu tremia muito, já estava com alguns medicamentos. E eu estava muito fraca, dormia o dia todo praticamente. E estava nesse processo de ir para psiquiatra, mas aí eu tinha ficado com Covid. E parei esse processo de cura na alma. E eu tive um sonho, outro sonho. Claro, por favor. Eu tive um sonho muito, para mim foi muito real. Eu acredito muito naquilo que a Bíblia fala, que Deus persegue até a terceira e quarta geração de maldições, mas Ele acompanha até 1000 gerações daqueles que buscam o Senhor, que obedecem ao Senhor. Não sei se você já parou para pensar, mas até hoje, desde Adão até hoje, não existiram 1000 gerações. E Deus começou a me fazer conta, matemática simples. Você conta os anos, de Adão para cá tem mais de 6.000 anos, e tem 1000 gerações. Então eu comecei a entender que Deus tem um processo de eternidade para nós. Que Ele vai nos abençoar e abençoar a nossa descendência a partir do momento da nossa fidelidade a Ele. Os nossos filhos não têm culpa dos nossos pecados, mas eles sofrem as consequências. Então, eu comecei a orar e pedir perdão, assim como Neemias fez com o povo, ele reconstruiu as brechas do muro de Jerusalém. Cada família, no seu pedaço, reconstruiu o muro. Eu comecei a olhar para a minha família e ver que tinha alguns muros que estavam abertos para o inimigo entrar. E tinham brechas ali. Então, o que eu comecei a fazer? Eu vou orar para Deus me perdoar. E isso é uma história longa, que é um livro que eu estou escrevendo, Pais Libertos, Filhos Livres. Que lindo! Vamos já estrear esse livro aqui, hein, galera? Pais Libertos, Filhos Livres. Quando eu lançar o livro, eu te dou um. Por favor. Porque é uma história longa, que desse processo não é de hoje, não é da pandemia para cá, é de mais de 10 anos para cá que Deus começou a trabalhar tudo isso em mim. Mas agora que eu vejo que concluiu, eu estou escrevendo o livro. E aí, o que aconteceu? Eu estava numa casa, eu dormi, né, nessa hora que eu estava com Covid, que eu estava mal, e sonhei que eu estava numa casa e uma pessoa, um homem, bem alto, me deu um cartão. Sabe aqueles cartões de hotel, de chave de hotel? Sim. Bem moderno? Eu recebi aquele cartão e esse homem disse o seguinte: vai até ali embaixo, era uma escada, descia um porão, tem uma porta ali com 2 fechaduras. A fechadura de baixo você nem encosta porque ele tem a chave. Você encosta essa chave de cima, na fechadura de cima, e tranca essa porta. Ele não vai te atingir. E fiz isso. Eu fui pro porão, a porta era tão velha, sabe aquelas portas que tem ripas, não é reta embaixo, tem ripas assim, umas maiores, outras menores? Sei. Eu encostei a chave na fechadura de cima, conforme ele me explicou. Isso tudo é sonho, tá? Encostei e tranquei. Eu percebi que trancou. Só que no mesmo momento, uma pessoa começou a bater na porta, e como a porta embaixo tinha um tanto assim, ele começou a pôr o pé para empurrar a porta. Não falava nada, mas eu via que era um homem, porque o pé era grande, ele estava com uma bota de couro, com uma faixa de couro, tinha uma faca nessa bota. E eu via que ele estava entrando ali para me matar. Olha isso. E aí, quando eu sonhei tudo isso, eu subi a escada, no sonho ainda, e acordei. Só que a hora que eu acordei, eu estava passando muito mal e com a saturação 74. E aí o médico falou, se diminuísse mais a saturação, mais de 80, era para ir para o hospital. E foi o que o meu marido fez. Ele também estava com Covid, só que ele não ficou mal assim. E eu tinha tido sonho, o sonho ficou na cabeça, mas eu estava muito mal. Fui para o hospital, me internaram, pus oxigênio. E teve um dia que eu precisei dormir pronada, com a barriga para baixo e com oxigênio. E nessa noite, eu lembrei desse sonho, porque o meu esposo disse que eu entrei no hospital falando assim, meu irmão morreu. E a sensação que eu tinha é que eu ia morrer também. Entendi. Porque ele entrou no hospital com 30% do pulmão comprometido, e eu estava com 30% do pulmão comprometido. E ele morreu, então eu vou morrer também. E foi a sensação que eu tive.
Quando eu fiquei pronada, que eu comecei a lembrar do sonho da porta, o Espírito Santo me falou, essa porta é uma brecha que foi antiga, foi aberta bem antes de você. Ou seja, em algum antepassado meu, ou bisavós, ou avós, ou pais, não foi eu que abri, mas o inimigo, o espírito familiar tinha acesso a entrar na minha vida para me matar. E eu te dei uma chave nova, uma chave moderna, uma chave... a porta era antiga mas a chave era nova. E ele pôs outra fechadura nessa porta e eu tranquei essa porta. E tudo isso foi fazendo tanto sentido na minha cabeça que eu pensei assim, Deus precisa de somente uma geração para se dobrar a Ele. E eu me dobrei a Ele. Se eu fosse resumir tudo isso aqui, seria a palavra humildade. Eu tenho que me quebrantar diante dele. E ele faz o que ele quer comigo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele, pelo sangue dele, ele me deu condições de trancar essa porta. Ele me deu essa chave. Eu tranquei. E eu vou entregar essa chave para os meus filhos. E aquilo que Jesus disse para o paralítico, agora vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí, depois disso, já fiz alguns atos proféticos com os meus filhos, trabalhando essa questão, que os filhos não têm culpa dos pecados dos pais, mas sofrem as consequências. Os resquícios, né, filho? Então, as consequências que eu estava sofrendo, ou que eu iria sofrer, foi aberto por alguém por causa do pecado. Mas que Deus, pelo sangue dele, me deu condições de vencer. E tem um texto bíblico, se eu não me engano, é João 9, não tenho certeza se é essa referência. Mas quando Jesus passa com os discípulos e tem um menino que é cego de nascença. E aí perguntam, né? Quem pecou, este ou aquele? E eu fiquei prestando atenção nesse texto e pensei assim, por que eles estão perguntando se o menino pecou? Porque o menino, ele nasceu cego. Nasceu. Mas eles tinham essa consciência de que o pecado traz maldição. E Jesus falou que não foi ele nem os pais dele que pecaram. Só que eu fui me aprofundando nesse texto. E esse texto é muito interessante porque os discípulos não perguntam a palavra pais, quando ele pergunta quem pecou, este ou seus pais. Não é a tradução do grego para o português, não é a palavra pater que está escrito ali, é a palavra gônios. E gônios não significa clã, porque a palavra pater é geracional. A palavra gônios não é geracional, a palavra gônios significa progenitores. Então, o que os discípulos da verdade perguntaram? Quem pecou? Este menino que nasceu cego ou os seus progenitores, ou o seu pai e a sua mãe? Os discípulos não perguntaram se foi uma geração, o avô, o bisavô, até a quarta geração lá atrás. Não. Os discípulos perguntaram gônios. E Jesus respondeu gônios. Jesus respondeu o que eles perguntaram. Quem respondeu? Quem pecou? O pai e a mãe dele ou ele? E Jesus respondeu, não foi ele que pecou, nem o pai e a mãe dele. Mas aqui na minha cabeça, quando eu comecei a ter... Isso para mim foi revelação. Tem revelação disso? Eu pensei, então pode ter sido um avô que pecou, por isso ele nasceu cego? Pode. Mas aí tem uma coisa muito interessante, porque Jesus tira o foco do porquê. Jesus tira o foco do porquê ele nasceu cego e coloca o foco do para que ele nasceu cego. Então, eu comecei a perceber que Jesus tirou o foco na minha vida do porquê eu estava com aquela maldição na minha vida, vivendo aquelas feridas, vivendo tudo aquilo. E ele colocou o foco no para quê. É para que se manifeste nele a glória de Deus. E aí eu comecei a entender que, por que aconteceu tudo isso comigo? Porque eu fiquei com depressão. Por que minha mãe morreu, meu pai já tinha morrido há mais de 10 anos, o meu irmão morreu. São perdas que machucam. E Deus falou assim, olha, não interessa por quê. Eu morri por você, eu morri pela sua família. Então agora foca no pra quê. Pra quê? Sabe pra quê que você teve aquela situação? Foi pra minha glória. Para que eu manifeste em você a minha glória. Para que eu seja um testemunho vivo de que Ele faz, independente da situação que você está vivendo. Então,
Eu falei, meu Deus, não quero nem mais ficar perguntando por quê. Eu não Pra quê, Deus? Pra quê? Pra quê? Porque tem todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu tenho propósito, eu tenho uma missão, eu tenho um motivo que eu tô aqui. E se Deus me trouxe aqui hoje é para falar com alguém que está me ouvindo. É. E E ele não vem punir ninguém, né? O que pune a gente é a raiz do pecado, as consequências das nossas ações aprendidas, né? De família e tudo mais, das nossas vivências. E aí a gente aprende a desassociar isso, né? Deus não vem para punir ninguém, ele vem para mostrar quem ele é para você, que independente de, ele é Deus. Ele é Deus e ele faz o que precisa ser feito. A gente só precisa confiar, só precisa depositar na mão dele toda a segurança que a minha vida é dele. E ele faz o que ele quer, ele é dono da minha vida. E aí eu saí daquele hospital bem, fiz fisioterapia respiratória, né, pulmonar. Já me recuperei bem, assim, graças a Deus, estou bem. Já voltei a fazer exercícios que eu tinha parado. Nesse processo todo, sabe aquele texto de Ana, que Ana estava, parecia deprimida, né? Ela estava triste e não comia. E depois que ela conversou com o sacerdote ali, ela já comia. Uhum. Eu passei por isso porque a crise de ansiedade que eu tive foi gerar em mim uma distância de comida. Eu parei de comer. Eu emagreci mais de 15 quilos todo esse processo. Então, desde que quando eu comecei, são quase 20 quilos a menos. E graças a Deus por isso, que eu gostei. Foi um lado bom da situação. Ótimo, todas as coisas cooperam para o bem. Mas foi muito bom. Mas aí eu comecei a ler aquele 1 Samuel, ver o que aconteceu com Ana. Eu falei, Ana estava com crise de ansiedade por causa de Penina. Penina estava irritando. Oprimia ela, né? Oprimia. Aí eu fiquei pensando, eu tenho tanta Penina na minha vida que me oprime. E eu comecei a deixar de comer também. Comecei a crise de ansiedade é assim, né? Ou você come muito, ou você não come nada. No meu caso, eu parei de comer. E eu fui ficando dias até mal. Eu confundia crise de ansiedade com hipoglicemia, porque minha glicemia ficava super baixa. E aí foi todo um processo. Teria que ter muito tempo para contar muita coisa. Mas eu vou colocar tudo isso no meu livro. Muito bom. Nossa, e que fantástico esse cuidado. Porque assim, você tá falando de todas essas revelações que o Senhor te trouxe no pior momento da sua vida. Ele não virou pra você no auge ali, Nádia, de férias, na praia. Não. Filha, deixa eu te mostrar um sonho. O que aconteceu? Não. Então, isso comprova, né, que realmente que é na nossa fraqueza que ele age, né, que ele se faz forte, que ele nos faz forte também, né, que a força vem dele. Às vezes, aparentemente, a gente não tá forte, mas ele vai reconstruindo internamente que a gente nem entende, né? É aquilo que Paulo fala, né, que é a paz que excede todo entendimento, que a gente fala, não, mas peraí, era pra eu estar morrendo aqui, Deus, não era não? Eu tô tendo sonhos proféticos, tô descobrindo coisas, tá doendo, tá machucando, e aí ele tá movendo de todas as áreas. Ele precisava te levar para esse lugar de descoberta. Sim, precisava. E o local de descoberta é na dor, né? Na dor. Não tem um lugar melhor para Deus nos ensinar do que nas perdas. Nas perdas, nas dores, nas calúnias. Às vezes a gente se sente acusada pelas pessoas ou por nós mesmos, né? E quando a gente não tem uma identidade muito bem estruturada, a gente balança. E eu sinto isso, que a gente está vivendo tempos difíceis. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da pandemia. E eu acho que nunca mais vai ser. Também. E tempos difíceis produzem homens fortes. E aí a gente precisa entender que nós vamos viver tempos difíceis, talvez tempos até de perseguições. E qual é a minha identidade, qual é a minha raiz para eu não balançar, para eu não perder minha fé? Então eu vejo isso, que nos tempos difíceis, onde uma planta no período de seca,
ela não tem água, ela aprofunda as raízes para em busca de água. Eu vejo que é isso que acontece conosco. Nos tempos difíceis, nós aprofundamos as nossas raízes, conseguimos achar sustento, aquilo que nós necessitamos no mais profundo. Então, daquilo que já está dentro de nós. E aí isso fortalece as nossas raízes, a nossa raiz em Deus, a nossa fé. Isso vai ser essencial num período de perseguição, no período de alguém, ou você nega Jesus, ou você aceita Jesus de verdade e morre por isso. O que Estevão viu que ele preferiu? Ele viu os céus abertos e Deus sentado à direita, Jesus sentado à direita de Deus, mas ele viu coisas antes disso. E ele foi apedrejado e morto. Escolheu Deus na dor intensa. Ele foi apedrejado por pessoas mais perto, porque era da mesma cidade. Essas pessoas arrancaram ele para fora. Conheciam ele. Arrancaram ele para fora da cidade e jogaram pedra nele. Quer dizer, às vezes as pessoas que a gente mais acha que vai receber acolhimento, amor, cuidado, são as pessoas que nos apedrejam. Às vezes até dentro da igreja. A gente precisa ter as nossas raízes firmadas em Deus, saber quem nós somos, qual é o nosso propósito, para a gente não vacilar na nossa fé. Conhecer, entender as nossas limitações para saber que o outro também é limitado, né? Por isso que ele erra com a gente. E não julgar o outro. É isso que você está falando, porque às vezes a gente fala, ele fez isso comigo. Deus vai fazer sobre ele o juízo. Mas assim, ele está vivendo aquilo por causa de todas as feridas que ele tem também. Da ótica que ele tem do mundo, às vezes a ótica que ele tem de Deus, né? Eu vejo muito isso também, né? Eu aprendi na dor, né? De muita dor, que realmente o ser humano, quando a gente vai olhar para ele, óbvio que a gente se entristece, a gente se magoa, né? A gente vai lá, faz o caminho de volta na cruz e pede força ao Senhor. Mas a gente precisa ter esse olhar de que dentro da nossa limitação existe um outro que também é limitado. E que nessa limitação dele, ele fere. Ele tem uma ótica diferente. E ele também precisa aprender. Por isso que a gente tem que ser um corpo mesmo. Um ajudando o outro. Um ajudando o outro. E assim, é tão interessante a gente olhar por esse lado, porque às vezes tem pessoas que saem da igreja porque o outro feriu. Sim. E aí eu pergunto, no seu serviço tem pessoas também, na sua faculdade, na sua universidade tem pessoas também, em todos os lugares tem pessoas que machucam. Não é só dentro da igreja. Agora, eu vou sair da igreja, da onde eu preciso de ter comunhão, eu preciso estar tendo comunhão um com o outro, porque ali está a bênção do Senhor, né? A bênção está na comunhão. E eu vou sair disso por causa do outro, sendo que ele também está ferido. Então eu preciso entender que eu posso ser ferido, mas eu vou ser curado. Eu vou permanecer. Porque a minha fé não está baseada em pessoas, a minha fé está baseada em Deus. E Ele é a minha vida, Ele é o que me sustenta. Eu não posso ter ídolos dentro da igreja, eu não posso ter pessoas que eu acho que são perfeitas. Que nunca vão ferir, né? Que nunca vão errar. E o crescimento está nisso, né? Nessa conexão com o outro. Sim. E se a gente tentar se abster disso, de não, eu também não vou me relacionar com ninguém, eu vejo que Deus, o Peco fala muito isso também, né? Eu vejo que Deus, em todo o tempo, Ele tá falando com a gente como Ele falou com Caim. Cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Você machucou ele. Cadê o seu irmão? Aí né? ele fala, eu sou tutor dele. Caim tinha ali suas motivações para ter raiva do irmão. Deus não quer saber as motivações, Ele quer saber cadê o seu relacionamento. Onde é que você se apoiou quando você estava doente? O ser humano é sociável. Quando o ser humano quer se isolar, que era o meu caso, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa começar a investigar. Eu acho que é o primeiro caminho. Se você está querendo se isolar, ficar sozinha, eu estava. Não comia, não queria sair do quarto. E eu estava doente. Ainda tô. Que você vê que foge da normalidade. Sim, até quem é muito tímido, gente. O tímido, ele é tímido em grupo, mas ele tem ali as pessoas dele que ele é ele, que interage, conversa, brinca. Você vê que a pessoa ficou muito ali excluída.
não tá legal, vamos observar mais. Que enriquecedor tudo isso, né? Que aprendizado. Pra mim foi muito, né, nesse tempo aqui. Eu acredito que pra você mesmo muito doloroso. Tá produzindo uma pérola, né? Tá nascendo aí um livro, uma extensão daquilo que o Senhor te ensinou. E de tudo isso que você tem vivido, Nádia, se você pudesse falar para a igreja hoje sobre enfrentar essas dores, né? O que você diria, assim, para pessoas que ocupam cargos igual ao seu, né? Que lideram, nem todos são pastores, mas que lideram, que às vezes num ativismo na igreja, né? Que o ativismo, ele adoece a pessoa, que a pessoa acha que é ele que tem que fazer, que ele é insubstituível. Aí Deus fala assim, você é substituível sim, viu? É verdade. O que você falaria? Eu falaria que essa pessoa não tem medo e nem vergonha. Porque durante todo o processo, aconteceu algo comigo. Um dia eu fui na consulta com a psiquiatra, e assim, a nossa igreja é relativamente grande. Então, tem muitas pessoas que nos conhecem, apesar de eu não conhecer todos, alguns nos conhecem. E eu cheguei no consultório da psiquiatra e uma pessoa falou assim pra mim, pastora, você aqui, você aqui, me deu aquela, meu Deus, e agora, né? O que vão falar de mim? O que vão falar de mim? Aí, ao mesmo tempo, eu respirei fundo e não estou fazendo nada de errado. Eu tô doente, eu preciso de tratamento. Tá faltando alguma coisa no meu cérebro, precisa ser reposto. E aí eu falei, eu aqui, e com muito prazer eu te encontro aqui, abracei a pessoa, e eu vi pessoas na mesma condição que eu, com vergonha de estar num consultório assim, com medo do que as pessoas vão falar, do julgamento que você vai receber. E é o que essa sociedade ensina também, né? Mas eu acho que mesmo eu não tendo vergonha, não tendo medo, eu acho que ainda vou ser criticada. Sim. Mas, fazer o quê? Não vou agradar todo mundo. Não vem de você. Não vem de mim. Não é um controle seu, né? Se as pessoas vão gostar ou não de mim, já é por elas. Eu não sou daquele tipo de pessoa que acha assim, todo mundo tem que gostar de mim. Não. Se não gostar, tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que aprender a se respeitar. Se respeitar. Pronto. Exato. E eu tô aprendendo isso. E aí, o que acontece? As pessoas da igreja, pastores, líderes, precisam entender que, às vezes, o processo que a gente precisa passar para que a gente aprenda é doloroso, é vergonhoso, mas não é falta de Deus, não é falta de oração. É a gente entender que a gente está doente, precisa de um tratamento. Onde estão as suas raízes no tempo de seca. Isso mesmo. E eu vejo que é isso, né? A sociedade ensina isso. Esse mundo tecnológico, esse mundo de seguidores, né? De like. Você tem que estar sempre perfeito. Apesar que tem um movimento por detrás que também fazem uma certa idolatria ao vitimismo, né? Tem os dois extremos, né? Muito abruptos assim. Mas eu vejo que todo mundo está muito preocupado em manter o seu personagem, né? Exato. E, na verdade, o que a gente quer é gente como a gente. Acho que as pessoas se conectam mais com pessoas que são humanas. Porque aquele que é muito perfeito é inalcançável. Você fala, cara, eu nunca vou ser aquela pessoa, né? Eu lembro que teve uma época que eu ficava olhando, assim, as modelos. Eu falava, cara, eu nunca vou ser igual a elas. Por que elas são tão... Deus, que injusto. Por que elas são tão bonitas assim, né? E aí você vai aprendendo que mesmo pessoas tão lindas têm as suas vulnerabilidades, as suas dores, as suas marcas. E é isso que nos traz conexão. Essa humanidade. Começam a olhar para nós, não, às vezes até com inveja pode até ser, mas como uma inspiração. Né? E assim, se ela conseguiu, eu também consigo. E aí, esse é o meu propósito de começar a falar sobre esse assunto. Eu quero ser uma inspiração para as pessoas, mesmo no meu período de muita fraqueza. De muita fraqueza. Porque ser fraco é humano. É humano. E como Paulo dizia, eu aprendi a ser contente em qualquer circunstância, né? Em qualquer situação. Eu aprendi a ser contente quando eu estou dentro da prisão, quando eu estou passando por
um período de abundância. E eu não digo que eu cheguei no nível de Paulo, não, mas eu tô aprendendo. Tá aprendendo, tá aprendendo. aprendendo. De lutos, de perdas, eu tô. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. E sempre no isso, Senhor. É uma ordem, né? Alegrai-vos. É no imperativo. Então, eu posso escolher se eu vou me alegrar ou não. Então tá, eu escolhi me alegrar. Alegrai-vos. Mesmo sem as lágrimas escorrendo pro ouvido. Vamos rir, gente. Alegrai-vos, a gente. Tá bom, Deus. Tá bom, Aleluia. Mas nossa, que... É assim, fantástico. Eu amo ouvir... Não que eu goste que as pessoas sofram, mas eu amo ouvir essas superações, né? Esses momentos que as pessoas vivem e elas são transformadas de dentro para fora, porque tem uma coisa que eu falo muito lá no curso, na aula que eu dou de teologia. Ninguém chegou no ápice de nada. Então, a gente não tá no ápice de nada. E quando você pensar que você chegou em algum ápice, Deus vai te derrubar. Ele vai... Então, assim, ninguém chegou no ápice da maturidade, ninguém chegou no ápice do aprendizado, ninguém chegou num nível em que você não tenha que aprender algo, que Deus não possa fazer algo, que não possa curar. Porque aí, se isso acontecer, ou é momento de morar com Ele, né, que aí você já ficou perfeita, ou você não tá dando a devida glória a Ele. Tá transformando a glória para si. Nádia, muito obrigada pela sua participação. Foi assim, ela aqui falando e eu segurando aqui, eu pensando, eu preciso ser forte pra ela ficar bem aqui. Porque ela já tá emotiva, né? Ela já tá emotiva e me identifico muito com a sua história. Também perdi muita gente na pandemia, me descobri uma nova Flávia, né? Muito vulnerável. Também era muito testa de ferro, achava que eu dava conta de tudo. E é bom a gente saber que temos irmãos que estão sendo tratados por Deus, mas não negaram a Deus. De toda a sua história, o que mais me emociona é que em nenhum momento você disse assim, ó, e teve um momento que eu duvidei de que Deus me amava. E teve um momento em que, porque às vezes a dor chega nas pessoas e a primeira coisa que elas pensam é que a culpa é de Deus. E saber que você vivenciou tudo isso, está vivenciando, e você consegue olhar para dentro de si, da própria história e pensar, tudo isso me aconteceu para quê? Para algum motivo, né? Procurar o porquê, né? O porquê, o para quê. Muito obrigada mais uma vez, que Deus continue te abençoando, você, sua casa, seu ministério. Eu creio que é uma nova estação, amém, uma nova Nádia, um novo momento. Vai voltar aqui para contar esse pós. Como é que foi o pós, depois da cura completa, né? Como você falou que está no processo, então como é que foi o pós? E glória a Deus pela sua vida, pela vida do João, de toda a sua família. E vocês têm uma família aqui também, viu, gente? Se precisar, pode contar com a gente. Foi um prazer esse momento que a gente teve aqui. Gente, não foi bom demais? Eu agradeço a oportunidade. Talvez aqui tá dando um start pra eu começar a falar mais sobre isso. É Deus usando aí, é mistério do Senhor, mistério, glória. Gente, muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente, acompanhou toda a história da Nádia, toda essa trajetória linda. E ó, como eu falei no começo, o Luz do Mundo tem um propósito que é edificar vidas. A gente não é um podcast pelo podcast. Vamos entrar numa onda. Não. A nossa ideia é levar luz para esse mundo, por isso que a gente quer pessoas aqui que tenham histórias que vão inspirar outras pessoas, né? Assim como a Nádia e todos os outros convidados, a gente quer, de alguma forma, alcançar alguém que está passando pela mesma situação e que vai ver ali uma esperança no fim desse túnel. Então, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal, nos segue, compartilha e não esquece... Luz para o mundo, Cristo, a esperança da glória. Nós cremos que Jesus é Senhor e Salvador e que Ele pode transformar a vida de todas as pessoas. Gente, um beijão e até o próximo Luz do Mundo podcast. Tchau!